Olá, capricornianos, tudo bem? Aqui é Vivi Aureli e vamos fazer a leitura para amor, geral e atemporal, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Lembrando que, por ser geral e atemporal, vocês precisam adaptar. É uma sinastria, é simplificada, mas eu tenho uma sinastria bem completa no meu site, tá bom? Você pode fazer, inclusive, a sinastria com pessoas que você trabalha, não por amor, para saber se você se relaciona bem, se você não se relaciona bem, tá bom? Então, vamos lá. Vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit. Energia de Capricórnio. Maquita, aquela que vê, observa, né? Analisa. Vocês estão aqui só de olho em alguma coisa. A pessoa com a qual você está lidando, aquela que começa a primavera, né? Lançamento, atualização, potencial, tem um quê de transformação também. A primavera é muito isso, né? É o momento que as coisas desabrocham, certo? Vou pegar todas as cartas e a gente recomenda. Por quê? Porque eu vou construindo a história, só que eu vou fazendo uma construção que eu acho muito legal, só que fica mais complexo. Então, eu vou simplificar. Nas particulares, eu vou fazendo a construção conforme sai. É como se eu estivesse junto com vocês, vivendo aquilo. Mas aqui é para muitas pessoas, então eu vou simplificar também, né? Vamos lá. Escorpião, aqui para a energia de Capricórnio. Controle, você está tentando controlar uma situação e você mentalmente está analisando, né, os prós e contras, né, desta situação. E de alguma forma você está tentando... eu acho que você quer muito alguma coisa. Você quer controle diante de uma situação que deve ser esse relacionamento. Ou do seu coração, tá? Você tá tentando ver onde você tem pontos fortes, fracos, onde essa relação é forte, onde ela tem problema, tá? E você tem fé, provavelmente. Eu acho que o que você quer é que ela dê certo, essa relação, né? Você tá com muita fé nisso. Só que você tá fazendo um trabalho aqui, né? Exatamente de observância, né? Você tá tentando ver, né? Como você pode solucionar aqui uma situação. E a pessoa tem energia em Áries, tá? A pessoa com quem você está lidando, acho que está entrando numa fase nova na vida dela, né? Já vou comentar. E ela tem o jeito dela de fazer, ela não está muito afim de ficar dando satisfação, enfim, de se adaptar, provavelmente. Porque ela está desabrochando para algum tipo de potencial, pode ser inclusive na vida profissional da pessoa. E você está tentando ver, né? Aqui, você está tentando analisar para perceber, né? Onde você pode encontrar aqui essa solução. Parece que a parte Capricórnio aqui... Ai, gente, agora eu vim com essa munida aqui. Peguei da minha filha. Ela comprou de uma amiguinha dela. Numa feira de empreendedora, a menina fazia as varinhas do Harry Potter. Achei demais. E aí eu trouxe aqui para não ficar com o bração na frente, tá? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui passado, presente e futuro para vocês. 6 de copas no passado. Presente. O diabo. Futuro. 6 de ouros. Ó, no fundo, olha que coisa interessante. 6, o 15 do diabo também é o número 6. E o 6 no futuro também. Só que é 6 de copas. O diabo, 6 de ouros. Eu acho que do lado de Capricórnio você tá tentando tudo, você tá tentando analisar, você tá tentando, inclusive, tem um quê de manipulação, você tá tentando, não manipular de uma maneira negativa, mas você tá tentando convencer a pessoa de alguma coisa, tá? Porque vocês têm principalmente para quem tá numa relação, você tá se baseando no passado de vocês, nos prós e contras, tá? Você tá tentando controlar aqui uma situação. Por quê? Porque a pessoa com quem você já está, ela tá entrando numa fase nova, provavelmente de muita expansão, né? E essa pessoa tá se sentindo muito empoderada agora de poder realizar aquilo que ela quer, tá?
E ela não tá aceitando muita opinião, e ela não tá, não vamos dizer que a pessoa não está flexível, tá? Porque ela tá desabrochando para alguma coisa, então essa energia é muito potente. Sabe quando criança, quando é pequena, a pessoa fica preocupada com criança com energia. Criança tem que ter energia, né? Criança não para, não para, não para, não para. Por quê? Porque a criança, inclusive na medicina chinesa, ela está relacionada ao elemento madeira, que está relacionado à primavera, que é o primeiro elemento, né? Então, que a gente ainda está imaturo, né? É a primeira fase. Então, essa pessoa está despertando para alguma coisa. Aí eu não sei o que é, pode ser muitas coisas aqui que essa pessoa pode estar despertando, tá? E ela tá sentindo um potencial, ela tá indo atrás disso e não tem quem segure. Você, para quem tem uma relação, você tá tentando trazer, primeiro que vocês têm uma história muito bacana, para você é muito importante. Vocês não estão na mesma energia que essa pessoa. Você tem muita atração física por essa pessoa. Há aqui ainda muito desejo, tá? E você quer equilibrar. Bom, deixa eu pegar também passado, presente e futuro dessa pessoa, pra gente poder ver, né, em que ponto estamos. A carta do Mago. Quando a carta é branca, ela dá mais... Mago. No passado, Mago. Presente, 2 de copas. Ah, tem muito amor aqui, né? Não tô sentindo separação. Mas a pessoa tá... mas aí temos a carta da Lua. Apesar que a soma dá 19 pra essa pessoa, né? Vamos lá. Pra quem tá num relacionamento, você sente que essa pessoa se desabrochou pra alguma coisa. Então, você vai ter que adaptar. Nem todo mundo desabrochou pra mesma coisa. A pessoa pode ter se desabrochado, inclusive, num nível mais pessoal, sensual, né? Pra não falar outra palavra aqui no YouTube, né? Então, o que antes estava tudo bem, talvez as coisas estivessem num certo equilíbrio, agora, né? Essa pessoa quer mais, ela sente que ela quer expandir, ela quer fazer, ela quer acontecer, tá? E ela quer fazer as coisas do jeito dela, tá? E ela tem as opiniões muito fortes, tá? E aí você que tá numa posição meio que de conciliadora nessa relação, porque você não está acelerada como essa pessoa está. Vocês estão muito mais analíticos, tá? Porque pra você tá tudo bem, vocês têm um histórico, você ainda tem muito desejo, mas também a carta do diabo traz aqui alguma dificuldade às vezes, né? Ou ter que o tempo inteiro ficar convencendo, ter um certo desgaste com a carta do diabo. Pode ser também que a carta do diabo é muita energia de Capricórnio. Pode ser também uma necessidade de controle que você tem. Se você vinha numa relação onde a pessoa estava sempre falando amém, vocês estão entrando numa fase onde vai ser complicado isso. Você está tentando convencer a pessoa, mas a pessoa está muito líquida, está líquido e certo daquilo que ela quer e não tem conversa, tá? A única coisa que essa pessoa tem por você é o seguinte, ela tem muito amor, que ela tá vibrando no 2 de copas, tá? Só que assim, essa primavera, inclusive, ela pode estar... essa primavera começou um pouquinho aqui atrás para essa pessoa, por quê? A primavera, para acontecer, eu tive que plantar alguma semente, né? Essa pessoa já fez um movimento lá atrás, inclusive a respeito da própria relação, tá? Então, por exemplo, se a pessoa sentiu nessa relação, para quem tá num relacionamento, né? Essa relação tava meio apagada, ela veio, sei lá, cuidando de si mesma, de si mesmo, veio trabalhando a sua autoestima e ela tá no ápice agora, tá certo? Então ela tá colhendo estes frutos. Porém, vejo como positivo o fato dela sentir o 2 de copas. Então ela se sente aqui com vocês de uma maneira muito integrada. Só que agora ela parece ter criado, ela queria essa individualidade, né? A carta do mapa também vai falar do do eu, né? Então, assim, eu queria, de certa forma, essa individualidade, né? E antes, as coisas estavam mais, 6, você quer voltar para esse equilíbrio. E essa pessoa, ela tá numa fase mais dela, né? De expansão dela, tá pensando mais nela, certo? No futuro, essa pessoa tem a carta da Lua, né? Pode ser que no futuro ela fique, ela tenha um pouco de dúvida da fase que ela tá, né? Ela também pode, se você tá tentando manipular, ela pode ficar em dúvida em relação a você. Pode ser também que ela tem alguma coisa aqui que ela vem escondendo, só que 18 com 1, 19, o Sol, ela vai acabar falando, tá? Não sei se isso, eu acho que na questão como um todo, para o casal, vai ser bom,
tá? Eu acho que vai ser bom. Só que é uma pessoa que não fala tudo pra você. Eu acho que ela começou algo que não disse pra você, ela tá começando a colher. O resultado vai ser bom pra todo mundo, mas ainda, eu acho que ainda vai ter aqui situações que vão se desdobrar a partir desse momento. Que essa pessoa tá no auge dela, tá? Você com 6 de ouros quer o quê? Equilíbrio. Pode ser também que essa pessoa entrou com tudo aqui numa fase nova, por exemplo, profissional, mas depois ela não tenha tanto certeza, ela fica com um pouco de medo e ela vai se apoiar em você. Essa relação é uma relação, agora eu entendi, que essa pessoa sempre se apoiou muito em você, só que ela tá procurando a individualidade dela, porém ela vai dar, não é que ela vai dar errado, né? Ela sai, vai do 8 pro 80. Então, às vezes podia ser uma pessoa muito dependente emocionalmente, não necessariamente financeiramente, tá? Mas às vezes emocionalmente. É uma pessoa que precisa o tempo inteiro ter apoio, né? Algum tipo de apoio. E aí resolve que não precisa mais. Não que não precisa, mas que quer essa independência. Só que depois ela entra numa fase de medo de novo. E pra você, não é que isso seja bom de um jeito negativo, mas vocês encontram esse equilíbrio, porque ela tava muito, de repente, dependente, aí ela quer ser totalmente independente, mas depois ela entra aqui numa fase de medo e ela vai perceber que é natural que a gente tenha num casal essa coisa do apoio. Não tem problema ter apoio, um apoia o outro, né? Ou a outra, tá? Não tem problema. Ela pode ser às vezes uma crise, né? Às vezes a pessoa se encontra em alguma coisa, ela precisa se entender, talvez tentar criar essa personalidade mais individual, mas depois ela vai perceber que não tem nenhum problema. Por quê? Mas o que vai ser gerado? O medo, porque ela tá com muita coragem nesse momento, porque ela tá no auge. Mas depois ela vai sentir um pouco de medo e é a hora que você entra com 6 de ouros, né? Dando esse suporte, porque você sempre deu. E pra quem tá conhecendo uma pessoa, tá? Bom, Capricórnio, você, pra quem tá conhecendo uma pessoa, tem uma questão diferente, tá? Você tem aqui um relacionamento do passado muito forte. Isso marca você ainda, tá? Então você pode estar numa fase, tá? Aqui com alguém que você vai... Se você não conheceu, você tá pra conhecer, certo? É muito física, tá? Muito baseada no desejo, entende? E você tá ponderando muito. Essa questão do 6 e 6, a gente fala muito de ponderar, ver os prós e contras, né? E fazer escolhas, né? O 6 também vai falar de fazer escolhas, né? Então, o que acontece? Existe, né, a necessidade aqui de você ponderar, né? Algumas coisas, tá? Então, você vem aqui de uma relação no passado que te marcou muito, né? Você pode ter sido uma relação onde foi um sonho para você, né? Por exemplo, foi uma relação muito importante. Ela pode ter acabado. Aqui, para algumas pessoas, pode existir, para quem tá sozinho ou sozinha, uma reconciliação depois, tá? Para algumas pessoas. Mas para quem tá sozinho ou sozinha, pode ser simplesmente que você tá numa fase um pouco mais física, né? Você tá avaliando mais, você não tá se envolvendo tão fortemente no lado emocional. Só que aí você vai conhecer uma pessoa, tá? E essa energia vai ser muito forte entre vocês, tá? É uma pessoa que vem renascendo, tá numa fase de florescimento, então é uma energia de frescor, né? Todo mundo gosta de frescor, né? É igual acabar de tomar banho, é igual acabar de limpar a casa, né? Você acabou de arrumar suas coisas, mudou. Tá, assim, o frescor é isso, a pessoa tá numa fase de frescor, tá? Na vida dela. Ela veio plantando essa nova fase, ela tá numa fase de florescimento, tá? Então, você provavelmente vai se atrair por isso, só que é uma pessoa que tá mais emocional do que você. Você tá mais pro lado físico. Mas tem uma interação muito intensa entre vocês, isso não tenha dúvida, tá? O que a gente vê mais pra frente é que você se equilibra nesse lado esse lado físico, né? Talvez você vá valorizar outras coisas, né? Porque você tá muito pro lado físico, não, mas não do cotidiano, físico da sexualidade. Mas depois você vai acabar valorizando, né, esse equilíbrio, né, que não deixa de ter esse apelo do que você já teve no passado, né? De uma relação de troca, né, bacana e tudo mais. E a pessoa, se você tá lidando, né, para quem tá numa relação nova, ela pode ficar com um pouco de medo aqui de se envolver. E eu acho até que seja por isso que você muda um pouco a sua atitude. Por quê? Ela tá muito mais emotiva, ela tá florescendo e você tá numa energia, vamos falar assim, porque é mais físico, mais densa, tá? E a pessoa tá mais fluida.
ela acaba gerando na pessoa um pouco de medo, né? E aí você não quer isso, porque tem é muito forte essa atração, né? E aí o que que acontece? Você acaba, né, mostrando, né? Você não quer perder essa pessoa no final das contas, né? Você acaba colocando aqui uma energia mais equilibrada, né? O Seis de Ouros vai falar muito de cumplicidade, cotidiano, né? Então, você continua com esse lado físico, é terra, tudo bem, mas eu tô mais integrado aqui, ou integrada na relação, tá? Não tô tão focado só nessa parte da relação erótica, né? Vamos dizer assim, porque a relação com alguém, a diferença entre a gente ter amizade com uma pessoa e a gente ter um crush é que você vai ter esse lado íntimo, né? No final das contas, vai ser bom também para a pessoa, né? O 19 tá aqui como carta oculta, a carta do Sol e a carta do sucesso, tá? Que não deixa de estar ligado com a carta do Mago. Essa pessoa vai conseguir se integrar aqui, mas é como se ela saísse, né? Criasse aqui essa independência, mas ela tivesse que entender que numa relação, não é? Eu vou ter a minha independência, ao mesmo tempo que um precisa do outro, né, em algum momento. E precisar de alguém não necessariamente seja ruim, não precisa ter medo, né? Pode ser que essa pessoa, ela fez todo um trabalho porque ela tinha algum tipo de insegurança muito forte em relação ao passado. Agora, eu falei pra vocês que parte de vocês estão sozinhos, mas pode haver uma reconciliação. Essa pessoa foi o amor da vida de vocês, só que lá atrás essa pessoa quis, né, ter mais independência. Pode ser que ela dependia demais de você, por algum motivo ela não se sentia segura ou seguro nessa relação, tá? E quis procurar aqui o caminho, né, um outro caminho, e aí você, né, enfim, a carta do diabo fala de uma certa, de você não ter lidado bem com isso, né, vamos dizer assim, você acabou focando, né, canalizando toda essa energia emocional no lado físico, mas existe essa possibilidade, porque se vocês se reencontram, essa tensão, né, essa química, ela é imediata, entende? O que vai ter que ser superado para quem está se reconciliando é que essa pessoa tem um pouco de medo de depender de você de novo. Por quê, gente? A carta do diabo é a carta que tá vibrando para Capricórnio. É uma carta de controle também, né? E não adianta. Quando você depende de uma pessoa, seja emocionalmente, seja financeiramente, essa pessoa, ela tem um certo controle sobre você, né? E para amar, a gente precisa dos dois lados mostrar vulnerabilidade, certo? Porque é preciso haver essa entrega. Só que tem pessoas que têm muita dificuldade, pode ter sofrido trauma, ou ainda não superou ali algum tipo de insegurança. E essa coisa, não tinha nada demais, depende muito da psique de cada um, né? Tem gente que é resistente, tem gente que é mais sensível, né? Então, esse medo, para quem está se reconciliando, é isso, de repente voltar para o passado ali, de uma situação onde a pessoa não se sentir independente, tá? Mas eu acho que vocês vão resolver, né? Vai dar tudo certo, tá? Beijo, fiquem com Deus e até mais.